Como mandar mensagens no WhatsApp, enviar e-mail, fazer ligações no ClickSense. É possível fazer isso sem ter que instalar extensões, contratar licenças adicionais, serviços extras e etc? E aí, pessoal, tudo 100%? Com certeza, em algum momento você já precisou mandar algumas mensagens e aí teve que procurar a extensão, teve que contratar o serviço de assinatura do Click Cloud, teve que fazer um monte de coisa complicada, certo? Hoje eu vou mostrar para vocês aqui um jeito bem simples de fazer essas interações, de mandar mensagem usando aplicativos, tanto por e-mail, fazer uma ligação, direto no computador ali com o mouse, só dar um clique, sem complicação. Vou partir do pressuposto que você já sabe fazer algumas coisas no clique, senão o vídeo fica muito longo. Mas se você quiser que eu mostre mais detalhadamente, passo a passo, deixa nos comentários aqui, ó, me ensina a fazer tal coisa. Ah, como que você carregou os dados? Coloca aí nos comentários que daí eu faço um vídeo explicando passo a passo, mas dá uma olhada no canal aí também, que tem um monte de vídeo no canal já com passo a passo, de várias coisas, mas deixa nos comentários se você quer que eu faça mais vídeos. Beleza? Então aqui na tela eu vou abrir o gerenciador de dados aqui para mostrar que eu usei aqui o próprio gerenciador de dados, as bolhas, né, para arrastar e soltar aqui, não fiz nenhum script, nenhum código adicional, então só carreguei essas tabelas, conectei elas pelos nomes aqui, tem o campo-chave que faz a conexão. Se eu vier aqui mostrar no script, para mostrar aqui que não tem nada demais no script, está tudo no automático mesmo aqui. Então só fiz carregar os dados aqui para dentro. E aqui eu fiz essas tabelinhas aqui para mostrar alguns detalhes aqui. Então aqui a gente tem as vendas de produtos, temos aqui um ranking de clientes aqui, né? O cliente que mais compra é esse aqui. Aí tem uma tabela de vendedores aqui que eu tenho o nome, telefone do vendedor. Esses telefones não são verdadeiros, tá? Então por isso que eu posso mostrar normalmente. Qual foi o total de venda para cada um desses vendedores e, olha só, uma ligação. Posso ligar para esse vendedor aqui? Ou posso mandar uma mensagem de WhatsApp para o vendedor. Lógico, esse número não existe, então se eu clicar aqui para mandar uma mensagem de WhatsApp, olha só, o WhatsApp vai dizer, eu já estou me arrependendo tanto que eu vou ter que editar esse vídeo aqui para ocultar as mensagens aqui e números de telefone. O número de telefone não existe, né? Não está no WhatsApp, então posso dar um OK, cadastrar ou marcar outra pessoa aqui para encaminhar a mensagem, mas no caso aqui eu posso mandar uma mensagem aqui, coloquei o meu número de telefone aqui, então por isso está o WhatsApp para fazer uma simulação. Então se eu quiser mandar, se fosse o Robson, né, se esse número fosse verdadeiro, clica aqui, e aí ele abre aqui, ó, boa tarde Robson, o total de suas vendas é 584.612,14, parabéns, tenha uma ótima tarde, porque é antes das 18, né, se fosse antes do meio-dia seria, tem um ótimo dia, seria bom dia. Filtros aplicados nenhum, então se eu mandar a mensagem formatada com negrito aqui e tudo mais. Se a gente voltar aqui e filtrar apenas esse cliente aqui, então para este cliente o Robson não vendeu, né? Quem vendeu mais aqui já foi o Tom, vendeu 23 mil. E aí eu vou selecionar apenas esses 4 produtos aqui, e aí quem vendeu esses 4 produtos foi o Lenark. Então se eu clicar aqui e mandar mensagem para o Zap, olha só, boa tarde Lenark, o total de suas vendas foi 1.895, parabéns, tenha uma ótima tarde. Filtros aplicados, nome do cliente. Então para esse cliente aqui, e descrição do produto, esses 4 produtos. Enviar, então tá aqui, ó, filtros aplicados, esse cliente e esses produtos aqui. Qualquer filtro que você aplicar, ele vai mostrar aqui. Tranquilo? Para fazer uma ligação, então se eu clicar aqui, ó, ele pergunta qual é o aplicativo que eu vou usar aqui no computador. Você precisa ter, no caso do computador, uma conexão de ligações aqui no computador, né? O Windows tem isso. Ou se você tiver no celular, ele vai acionar o celular direto. Então clica aqui, só uma vez, só dessa vez, né? E aqui ele já vem, ó, número de contato, telefone, só clicar aqui, já faz a ligação. Eu vou clicar só para ver, mas esse telefone não existe, pelo menos não é para existir, né? DDD 91, olha lá, o telefone não existe. Então, chamada realizada e desligou, beleza?
Ligação para o cliente, mesma coisa, né? Ou mandar um e-mail. Então, se eu mandar aqui, observe que a gente tem aqui, ó, o nome do cliente, ele aparece 4 vezes, certo? Então, se eu clicar nesse primeiro aqui, ele vai perguntar qual o mensageiro, pode ser o Outlook. Eu vou usar esse padrão do Windows mesmo aqui. Olha lá. Esses e-mails aqui, não adianta mandar mensagem para esses e-mails, tá, pessoal? Esse e-mail aqui ninguém vê, ninguém lê. Então, não percam tempo mandando mensagem para esses e-mails aqui. Olá, a Felis Corporation, né? Total de compras em agosto de 2023. O total de compras realizado no mês de agosto foi 297,16 produtos comprados, esses dois produtos, atenciosamente, equipe de BI. Se a gente voltar aqui, eu vou clicar na segunda linha, tá vendo? Ó, que é o mesmo cliente, mas na linha 2 aqui, ó. Escolher aqui o e-mail. Posso colocar para abrir sempre, daí ele não vai ficar abrindo essa caixinha, né? Olha lá. Janeiro. E o outro era... Olha lá. Agosto de 2013. Esse é janeiro de 1900, compra de 0, produtos nenhum. Porque tem dados inconsistentes, né? Bom, já entendeu, né? E como que faz isso? Como que é essa mágica? Veja que eu estou no ClickSense Desktop local aqui, mas isso também funciona no cloud, porque é um recurso nativo do objeto tabela, tá? Então aqui é um objeto tabela padrão, não tem extensão, não tem nada. Aqui nas configurações normal, ó, nome do vendedor, telefone do vendedor, valor vendido e ligação. Olha lá, telefone, sinalzinho de mais, keep share para tirar tudo que não for número, né? Então só vai ficar o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ou seja, qualquer coisa que não for um caractere desse aqui será eliminado. Então espaços, parênteses, tudo que vocês estão vendo aqui, ó, sinalzinho de mais, espaços, parênteses, traço, qualquer coisa que tiver no número vai ser eliminado, vai manter só o número. Então ele gera o link dessa forma aqui, ó. Se eu parar o mouse aqui, ele mostra ali, ó, tel, 2 pontos, sinalzinho de mais e o número do telefone do usuário. Por que isso aqui funciona, né, se a gente não tem nenhum tipo de integração, nada? É porque você muda a representação do valor da célula aqui, ó, para link, configuração do link, adicionar rótulo, você escreve o que você quer que apareça aqui no rótulo, né, no lugar do link. A mesma coisa para o WhatsApp, só que aí o WhatsApp é um pouco mais complicado por causa do resumo. Se eu estou no meu objeto tabela usando a dimensão nome do vendedor, se a dimensão é vendedor, o total é vendedor e cada vendedor tem um número de telefone, certo? Eu não preciso colocar aqui o telefone, mas se fosse mais campos, poderia colocar, separar por vírgula aqui e colocar aqui, ó, telefone do vendedor, mas não é o caso porque a relação vendedor para telefone já é de 1 para 1, certo? Porém, um vendedor tem várias vendas e tem vários produtos comprados, certo? Então eu vou precisar do agregador, do AGGR, para juntar todas as vendas em uma só. Aqui eu vou fazer o link do WAME, que é o link do WhatsApp. Colocar aqui o número do telefone também com o keep share para tirar todos os caracteres. E aí você tem que ver se o teu telefone é válido para poder mandar mensagem pro WhatsApp. E se não for, por exemplo, se você não tá, nenhum dos teus telefones tem o código do país, você só tem o DDD e o número do telefone. Então aqui você coloca mais 55, mais o 41 e o DDD, né, no caso 41 aqui Curitiba, ou outro número do telefone. Senão, você garante que faz esse tratamento na hora de carregar os dados, já deixa o número de telefone válido, tudo certinho. Se for inválido, já deixa nulo, para não ter um número de telefone. Aí você pode validar que não envia se o telefone não existe, né? Não cria o link fica vazio, fica desativado, a pessoa não pode clicar. Aí são várias validações de campo, certo? Barra texto, e aí o texto se a hora for menor que 12 é bom dia. Se a hora for maior que 12, né, é boa tarde. Se é menor ou igual a 23 é boa noite. Porque se ele for menor que 12, já vai entrar aqui e sai fora, né? Então não precisa fazer muitas validações. Se isso aqui não for verdade, é que ele vem para cá. Então, menor que 18. Se isso não for verdade, é que ele vai vir para cá.
E quando isso aqui não for mais verdade, isso aqui vai ser verdade. Então funciona direitinho. Se eu quiser colocar o nome aqui, ó, contato vendedor. Se eu quero colocar o nome do vendedor como negrito, é só colocar aqui o asterisco aqui, aqui e colocar asterisco aqui também, né? Essa alergia de pólen de planta é foda. E aí aqui ele vai já colocar o asterisco, nome do vendedor, asterisco, e aí já vai ficar... Não deu um espirro até começar a gravar. Comecei a gravar, pronto. Então acho que é alergia à gravação. O total de suas vendas é aí money, valor da venda. Também aqui asterisco antes e depois do campo aqui para ficar formatado, né? Um enter, dá um enter aqui, o enter aqui dentro do código mesmo. Parabéns, tenha. Aí aqui de novo, tenha o quê? Um ótimo dia, se for menor que 12, uma ótima tarde, se for menor que 18, uma ótima noite, se for maior que 23, ou pode até colocar aqui antes mais um, né? Uma ótima madrugada. Só que isso aqui não vai ser disparado automático, vai ser alguém que vai disparar, então não faz sentido disparar de madrugada, pelo menos eu acho que não, né? E aí, filtros aplicados, aqui a gente tem quando você coloca quebra de linha e coloca aqui na mesma linha, ele parece que está com problema, né? Mas não tá. Ele só não ajuda na formatação das cores, é que ele se perde um pouco nas cores. Aí aqui coloca, se tem alguma seleção feita, então mostra quais são os campos selecionados. E se não tem nenhuma seleção feita, coloca como nenhum, né? Então, ou nenhuma, né? Mas como aqui está filtros aplicados, então nenhum filtro aplicado. Se tiver filtro, se tiver algum, vai ser filtros aplicados e aí vai mostrar quais são os filtros. Beleza? Por vendedor. E aí, feito isso, quando a gente vem, deixa eu mostrar aqui também, no meu é a mesma coisa, tá? Ó, igualzinho, só porque por causa do número de telefone, para poder funcionar no WhatsApp. Beleza? E no caso do e-mail, ligação a mesma coisa, hotel, tá? E-mail, eu não mostrei aqui, né? Deixa eu ver, mas eu acho que nem precisa mostrar de novo, senão o vídeo só fica longo aqui, ó. Representação como link, mandar um zap, e aqui no caso do e-mail, mail to, que é o para poder mandar um e-mail, né? Qual é o e-mail que vai mandar? Se for mais do e-mail, é só separar por vírgula aqui, né? Então, paideaz.n@gmail.com. Se for mais de um e-mail, certo? Assunto do e-mail, então total de vendas também precisa do AGGR, porque a gente vai pegar o maior data de pedido, o mês, né? Qual é o mês da total de vendas e qual é o ano. Com cópia, então aqui estou mandando com cópia oculta também. E com o corpo aqui, olá, nome do cliente. O total de compras realizados no mês de, e aí tem aqui a data do pedido, né? Qual é o mês. Foi de, aí o valor para esse cliente, nesse mês. Né? Então aqui ó, cliente e mês, certo? Qual foi os produtos comprados, então aqui um concat, porque o cliente pode comprar mais de um produto, atenciosamente, equipe de BI. Beleza? E aí tem o efeito que vocês viram aqui. Se a gente pegar aqui, ó, esse cliente, ele aparece várias vezes, porque são vários meses, né? Poderia adicionar a coluna mês aqui para ficar mais bonitinho, mas eu quis deixar assim mesmo para mostrar que vai se repetir, porque aqui tem vários meses e você não aparece. Deveria colocar aqui o mês igual eu coloquei o telefone aqui do vendedor, porque vai que o vendedor tem 2 números de telefone, né? Você poderia mandar uma mensagem para 2 números diferentes e o valor vai se repetir da soma, porque são 2 números diferentes para cada vendedor, beleza? Se eu clicando aqui, escolhe aqui qual é o e-mail, só dessa vez. Aí ele vai aparecer aqui, total de vendas de abril para a Magna, total de compra realizada no mês de abril foi de 7.600, produtos comprados, esses 3 produtos aqui, atenciosamente equipe de BI. Se eu clicar no segundo link, abril 2013,
Aqui foi abril de 2011, aqui abril de 2013, mesmo cliente. Em abril foi 7.600, em abril mais de 2013 foi de 1.128,22 e outros produtos. Também dá para colocar aqui filtro, seleções atuais, colocar aqui no e-mail e tal. Lembrando, tá, pessoal? Isso aqui não é para substituir uma automação lá de assinatura de e-mail, substituir o Nprint. Porém, muitas vezes eu vejo que o pessoal fica querendo colocar Nprint, colocar extensões, faz uma gambiarra do caramba para fazer um negócio super simples. Mas por que fazer uma coisa simples que não vai ter custo nenhum para o cliente se eu posso cobrar mais uma licença de algum software, não é mesmo? Fica parecendo que o ClickSense não tem os recursos que deveria ter, e aí o pessoal fica empurrando soluções milagrosas, sendo que às vezes basta apenas adicionar um link ali, onde o usuário, na hora que está analisando, vai clicar e já vai mandar a mensagem ali. Ou então você pode dizer, não, mas eu quero que isso seja automático. Se você precisa que seja automático, você vai precisar de uma automação. Aí é outra solução, não é uma ferramenta de análise de dados. Você concorda? Você quer receber a mensagem automática todo dia na tua caixa de entrada, você vai analisar o resultado dessa mensagem, mas você vai poder fazer nada com ela, você não vai poder filtrar, você não vai poder analisar, você vai tomar uma decisão, beleza? Mas não vai fazer nenhum tipo de análise em cima de uma coisa estática que chegou na tua caixa de entrada, no teu e-mail ali, ou que tu recebeu uma mensagem no WhatsApp. Porém, quando você está fazendo análise, você tem ideias, preciso ligar. O Robson vendeu 34 mil, os outros vendeu muito menos. Pô, vou ligar pro Robson, preciso falar com ele. Aí sim, pô, Robson, o que foi isso aqui, cara? Como que você conseguiu essa mágica, vender tão mais que os outros aqui? Me explica isso aqui. Da mesma forma, eu posso chegar pro Eric aqui e dizer, ô Eric, que porra é essa, velho? A Magna aqui, o Robson vendeu 34 mil, você vendeu nada? O que tá acontecendo? Por que você não vendeu nada para esse cliente? Se esse cliente compra tão bem, é do mesmo segmento. Aí você faz uma ligação ou manda uma mensagem no WhatsApp para ele e vê o que aconteceu. Combinado? Beleza? Deixa o like, se inscreve no canal. Até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Abraço.